Bom, agora novamente boa tarde de vez agora a todos. Muito obrigado pela presença, tanto presença física quanto online. Meu nome é Leonardo Lima, eu sou coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa aqui da EFERP, e hoje a gente vai fazer uma ação educativa sobre alguns funcionamentos do nosso CEP, sobre a tramitação e principalmente sobre a elaboração de documentos, que é uma demanda que a gente tem tanto no CEP internamente, por perceber que falta às vezes ter essa comunicação com a comunidade, quanto também em relação à CONEP, que pede que a gente faça ações educativas, tá? Então a fala hoje vai ser relativamente breve e vai ter um momento para a gente fazer uma discussão com quem tiver ou já com o protocolo submetido ou pensando em submeter um protocolo para iniciar esse processo, tá? Então, primeiramente, eu falo não só por mim, eu falo enquanto coordenador do CEP, mas nós somos um colegiado constituído por 10 pessoas. Temos o privilégio de, nesse colegiado, termos uma diversidade muito grande de gênero e também de formação. Também temos um colegiado que é inteiramente composto por pessoas com doutorado, mesmo quando isso não é necessário, como no caso dos servidores não docentes, dos representantes com áreas diferentes de educação física. Então, eu falo aqui em nome da equipe que a gente tem, que é bastante criteriosa, que inclusive tem gente aqui, que eu agradeço a presença. Tá? Os assuntos que serão abordados hoje serão, primeiramente, uma definição dos procedimentos e dos fluxos dos protocolos que vão tramitar aqui no nosso CEP, que muitas vezes deixam as pessoas confusas pela duração, pelas etapas que estão sendo avaliadas. Em sequência, vamos abordar um pouco sobre termos de consentimento e a legislação que vai determinar qual é a necessidade, quais são os requisitos desses termos. E aí são dois pontos intermediários que a gente tem debatido bastante no nosso CEP, e a gente vem basicamente trazer algumas ações que a gente tem feito para facilitar o protocolo, que é a coparticipação em protocolos de pesquisa, é um ponto que gera bastante pendência no nosso CEP, e a abertura de biorepositórios, que é uma demanda sobre a qual a gente se debruçou mais recentemente e gostaria de esclarecer a comunidade. E, por fim, algo que é mais específico à educação física, é a aplicação do questionário Parquet, que é um questionário de prontidão para atividade física. Na lista de inscritos, a gente tem bastante gente da enfermagem, da farmácia, de outras unidades, mas essa especificidade aqui é importante que a gente aborde na educação física e no esporte, ok? Então, dando início, a gente começa caracterizando como que são esses fluxos de tramitação no Comitê de Ética e na Plataforma Brasil, tá? Primeiro, a gente define o que é um protocolo de pesquisa. A gente não avalia projetos de pesquisa exclusivamente. O CEP ele avalia um protocolo que é composto, dentre outros itens, por um projeto de pesquisa. Mas isso envolve também a apresentação de termos obrigatórios, termos complementares e também de preenchimento das informações desse protocolo na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é um ambiente que foi organizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e que também está numa fase de reciclagem. Aí a gente vai falar um pouco sobre a CONEP, sobre como a Plataforma Brasil está caindo em desuso agora, mas que é uma plataforma inicial para a gente trabalhar com ética em pesquisa. E nela a gente preenche os documentos que a gente vai submeter à apreciação dos comitês de ética, tá? Muitas vezes é nela que a gente acaba achando algumas inconsistências. Uma informação está no projeto de uma maneira e na Plataforma Brasil ela é inserida de uma maneira diferente, o que pode gerar uma pendência. E também os elementos necessários do protocolo aqui, o básico, esses 4 itens que a gente coloca aqui nessa lista são as informações básicas do projeto que vão ser inseridas na plataforma, os termos de consentimento e assentimento quando a pesquisa é feita com menor ou com incapaz, o projeto de pesquisa em si, e uma folha de rosto assinada pelo pesquisador ou pela pesquisadora que vai ser responsável pela instituição, pelo pesquisador, perdão, e pelo responsável da instituição. No caso aqui na EFERP, a gente tem a assinatura da pessoa que propõe a pesquisa e da direção da EFERP. Isso depende muito da instituição que está fazendo a pesquisa também. E, eventualmente, tem outros elementos que são obrigatórios a depender da característica da pesquisa que está sendo apresentada, como uma carta de anuência de uma coparticipante, quando essa pesquisa envolve coparticipação de outras instituições, documentos que estão prevendo a abertura de um biorepositório, e aqui eu coloco só biorepositório, e na nossa fala a gente vai falar só sobre biorepositório, porque é mais da realidade do nosso dia a dia no CEP, mas existe também a possibilidade de um biobanco, e eu já vou conceituar a diferença entre esses dois. E por fim o Parquet, que é específico à educação física, tá? Ou às atividades que têm o exercício previsto. Começando então pelo fluxo, como que funciona quando um protocolo é apresentado na Plataforma Brasil e é recebido pelo Comitê de Ética?
a princípio você não chega a receber um CAE, um Código de Apreciação Ética, porque esse protocolo precisa primeiro ser triado pela nossa secretaria, que vai dizer se os documentos estão em dia, se está tudo ok, para que em seguida ele possa ser devidamente apreciado. Nessa checagem documental, a gente encontra quase sempre alguma questão que tem que ser levantada. Então, a Gesiane, a nossa secretária atual, ela faz um trabalho de verificar se a documentação está de acordo com a legislação e se constam todos os documentos necessários para cada tipo de pesquisa. Em não estando adequado ou em não constando, gera-se uma pendência documental que deve ser resolvida antes desse protocolo ser formalmente aceito para análise do Comitê de Ética. Eu já vou mencionar especificamente quais são os períodos para cada dessas etapas, mas essa etapa costuma demorar por volta aí de 5 dias úteis. Em seguida, uma vez que esse protocolo foi acolhido, que está tudo ok com a documentação, esse protocolo é encaminhado para a coordenação indicar uma relatoria. E no caso do CEP aqui da EFERP, somos eu e o Dr. Jonatas, que é o coordenador adjunto do Comitê de Ética. Nós dois vamos, então, decidir, dentre o colegiado, dentre aquelas 10 pessoas que constituem o nosso CEP, quem vai ficar responsável por avaliar essa documentação e por fazer a análise ética desse protocolo. Que aí, então, essa pessoa que vai ser indicada vai ter um período de cerca de 20 dias para fazer essa apreciação. Tá? Esse período não é fixo para a pessoa fazer a apreciação, mas a gente tem uma janela ideal de 30 dias entre a aceitação dos documentos e a avaliação pelo colegiado. Uma vez apreciada, a relatoria vai fazer uma análise aprofundada desse documento e isso volta para o nosso colegiado. Nós nos reunimos toda a última quarta-feira do mês nessa etapa de apreciação de relatoria. Na última quarta-feira do mês, então, é apresentado para o comitê qual que é essa análise da relatoria e o colegiado, em conjunto, decide se foi aprovado, se não foi aprovado, se há pendência, se não há pendências. Quando a gente tem existem alguns casos que prevêem tramitação expressa, que são especificados por resolução, quando há pouco risco ético, quando há dificuldade de ocorrer alguma intercorrência ética, então existe um protocolo de tramitação expressa que a gente ainda está otimizando dentro do nosso CEP e que em breve a gente vai liberar alguns documentos para facilitar. Emitido, então, havendo pendências, a gente vai devolver para o pesquisador ou para a pesquisadora e essa pessoa vai optar por responder vai necessariamente responder a essas pendências, fazendo ou não alterações do projeto. Ela vai apresentar uma carta de solicitação de apreciação e a gente vai analisar novamente. Se a pendência for uma pendência muito séria ou que exija a tramitação pelo colegiado, demora mais o prazo inteiro de aceitação dos documentos, relatoria, discussão no colegiado. Com muita frequência no nosso comitê de ética, essas pendências são menores, são pendências documentais não muito delicadas e que, basicamente, elas voltam para a coordenação e a coordenação pode emitir um parecer favorável ou desfavorável sem consultar o colegiado. E com a maioria dos casos aqui, a gente faz com ad referendum da coordenação, principalmente porque a gente tem uma comunidade que responde quase sempre com uma resolução dos problemas apresentados. Isso, em seguida, vai ser referendado na próxima reunião. Caso exista outra pendência, a gente passa novamente pelo colegiado, retorna o protocolo novamente, e isso vai se alongando conforme as pendências não vão sendo atendidas ou se essas pendências têm uma necessidade maior de análise. Casos raros, na nossa área, na nossa experiência aqui no Comitê de Ética, devem subir para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, quando a questão ética é mais delicada, o Comitê de Ética local, que é o nosso aqui da EFERP, faz a decisão de enviar para a CONEP para que um comitê maior, a nível nacional, aprecie e volte com a resposta para o pesquisador. E, enfim, após aprovado, é uma fase em que a gente emite um parecer, que a pessoa toma ciência de que pode, de fato, conduzir a pesquisa, ela vai ter que prestar um relatório parcial ou final. O final é garantia. O parcial é quando o protocolo de pesquisa dura mais do que um ano. Se dura um ano e um mês, no meio desse período é necessário apresentar um protocolo parcial do andamento da pesquisa para que o comitê tenha ciência do que está acontecendo. A gente pede que os pesquisadores e as pesquisadoras enviem esse protocolo por conta própria, mas, eventualmente, quando isso não ocorre, a gente tem a nossa secretária para cobrar esse envio, para lembrar que os pesquisadores precisam enviar o parcial e o final também. Então, funciona basicamente com uma linha temporal dessa maneira. A submissão por parte da equipe de pesquisa. Em 5 dias úteis, a gente tem a checagem documental.
e, eventualmente, gera-se pendências documentais que retornam a essa linha de base. Quando não há pendências documentais, é indicada uma relatoria com mais uns 2 dias úteis, tá? De 5 a 7 dias úteis já há a indicação de relatoria, que tem por volta de 20 dias para executar essa relatoria. E na última quarta-feira de cada mês, a gente aprecia essa relatoria em colegiado, na reunião do Comitê de Ética na quarta-feira. Havendo uma pendência constatada pelo colegiado, volta-se ao estado de início para que se apresente uma solicitação de reconsideração mediante uma carta de reconsideração. Não havendo nenhuma pendência, está aprovado, e na metade, se o protocolo é um protocolo de longo prazo, e ou no final da execução da pesquisa, tem que ser apresentados relatórios parciais e finais. Isso tudo retorna para a submissão na Plataforma Brasil, e os protocolos também são apreciados, porque se há alguma intercorrência ética, o Comitê de Ética tem que intervir, tem que analisar. Na grande maioria dos casos isso não ocorre, mas quando ocorre a gente precisa se manifestar e intervir em relação a isso. Definido, então, o nosso prazo, nossos fluxos de tramitação, a gente entra na primeira parte, que é a parte que costuma gerar mais pendência. Gisele, você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Os termos de consentimento livre esclarecido ou o termo de assentimento livre esclarecido. São duas situações diferentes e que são complementares em alguns tipos de pesquisa, tá? Primeiro, definindo a legislação, ela define que o processo de consentimento ele é feito em 2 etapas. A primeira etapa, ela escapa da monitoração do CEP, que é basicamente a equipe de pesquisa abordando o participante ou a participante e fazendo a explanação. O protocolo de pesquisa tem esse objetivo, os procedimentos serão esses, com uma linguagem acessível, no local privado, sem ter a presença de outras pessoas que possam interferir nessa decisão pelo consentimento ou não. Mas o que a gente acaba interferindo ou conseguindo monitorar é a leitura e a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e do termo de assentimento livre esclarecido nessas 2 siglas, o TCLE ou o TALE, que eu vou usar a partir de agora. Então, basicamente, antes que vocês consigam tocar um projeto de pesquisa, é necessário que submetam esses termos para que a gente avalie se esses termos estão de acordo com a legislação, que é bastante rigorosa quanto ao que deve constar nesses termos, e a gente faz essa apreciação para que estejam adequados e a gente garanta que as pessoas que estão participando de pesquisa estão tendo a sua dignidade mantida, garantida e respeitada. Então, basicamente, essa primeira etapa tem que ser feita num lugar confortável, e a segunda etapa é uma assinatura que deve ser feita tanto pela equipe de pesquisa quanto pela pessoa que está participando. Em 2 vias, uma fica retida com a equipe de pesquisa e a segunda vai ser retida pelo participante. Porém, esse é um processo mais burocrático do que a gente gostaria que fosse, e claro que toda burocracia tem uma justificativa, um histórico por trás, mas existe uma série de recomendações e de exigências previstas por resolução do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa que a gente vai abordar. E é isso que normalmente gera o maior número de pendências no nosso CEP. Apesar de a gente concordar que muitos dos protocolos não têm questões éticas relevantes, a gente é obrigado a fazer seguir as resoluções que determinam esses termos de consentimento e de assentimento. Então, muitas vezes, falta uma informaçãozinha pequena que gera uma pendência documental ou um retorno para o Comitê de Ética. As resoluções que determinam essas necessidades são a 466 de 2012 e a 510 de 2016. Elas são complementares, porém a 466 de 2012, ela se refere mais às ciências biológicas, às ciências da saúde, e a 510 de 2016, ela entrou em vigor para contemplar também as pesquisas com as humanidades, que existiam alguns dispositivos da de 2012 que não atendiam bem às demandas das humanidades. Então foi feita uma nova resolução para contemplar também esses pontos. Mas, em termos gerais, essas resoluções vão enfatizar a importância da formalização do processo de consentimento. Também, elas vão enfatizar muito fortemente que toda pesquisa com ser humano envolve risco. Então, esse é um problema que a gente encontra de vez em quando, uma pesquisa que informa não haver risco. Também mostram as obrigações e prerrogativas do CEP e da CONEP, que é um órgão maior, e, assim, dos pesquisadores responsáveis. E, nesse caso aqui, como eu já mencionei, a segunda resolução adequa às ciências humanas e sociais. Antes de fazer um TCLE, um TALE, a gente recomenda que a equipe de pesquisa consulte essas resoluções. Elas são extensas,
mas elas são necessárias para que se entenda o que se espera de um documento, e muitas vezes é melhor investir um tempo, para não falar outra palavra, em ler essas resoluções, do que ter esse tempo perdido com o retorno de documento, a partir da checagem documental. De qualquer forma, a gente vai abordar alguns pontos mais importantes e vai apresentar uma solução que o nosso colegiado chegou para tentar mitigar esses problemas. Com relação aos riscos, novamente, reforço, toda pesquisa, segundo a Conep, incorre em algum risco que o participante ou a participante vai sofrer. Seja esse risco de ordem física ou de ordem psicológica, social. Tá? Então, é necessário que sejam reconhecidos no TCLE e no TALE que a pessoa que vai decidir por participar ou não de uma pesquisa esteja ciente dos riscos que ela pode correr mediante essa participação. Não deve haver discordância entre os riscos apresentados no TCLE e no TALE e os riscos que são apresentados na Plataforma Brasil, porque são documentos que integram um protocolo de pesquisa. O protocolo tem que estar coerente entre si. Muitas vezes o risco que está no TCLE, ele ultrapassa o que está na Plataforma Brasil, e é necessário que se adeque para que fique uma coisa mais consoante. A gente traz aqui alguns tipos de riscos específicos, por exemplo, para ajudar vocês a nortearem a elaboração desses documentos. Pesquisas que envolvem questionários, entrevistas, conversas e observações, em geral, a gente recebe e recomenda que se coloque como riscos os constrangimentos, os desconfortos psicológicos, a timidez, o medo e o sentimento de exposição. Nesses casos aqui, alguns protocolos dizem que não há risco, mas sempre há esses riscos. Já nas pesquisas que são muito comuns no nosso comitê de ética, envolvendo experimentos físico-motores ou o movimento humano, sempre há o risco de queda, de lesão musculoesquelética, mal súbito, entorse, tontura e outras ocorrências que possam afetar a integridade física. Essas devem ser relatadas também, e a gente nunca consegue gerar um padrão para todas as pesquisas. Cada tipo de intervenção motora vai incorrer em um risco específico. Natação tem um tipo de risco, corrida tem outro. Então, isso cabe muito ao pesquisador ou à pesquisadora tentar identificar, fazer esse exercício de imaginar o que pode dar errado e pode colocar o participante em risco. E algo que é universal entre as áreas, hoje em dia principalmente, é pesquisas que envolvem coleta de dados por meio virtual. E há sempre o risco de vazamento de dados. Então, isso é necessário. Quando se propõe fazer uma intervenção que envolva preencher questionários online, formulários, tudo que envolve a plataforma digital tem um risco de vazamento de dados, e a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para a gente respeitar. Então, é necessário sempre informar, embora a gente sempre tenha cuidado em preservar os dados das pessoas, existe esse risco de vazamento. Um ponto que, em alguns experimentos físico-motores, às vezes passa desapercebido, alguns desses experimentos envolvem filmagem, e filmagem pode incorrer em constrangimentos também. Tem gente que não gosta de ser filmada, que não se sente à vontade, então ela deve ser informada no processo de consentimento que ela será filmada para ela poder decidir se ela quer participar ou não e estar ciente de, em participando, o risco é de constrangimento. Procedimentos de minimização desses riscos. Isso é exigido pela legislação, que no termo de consentimento você não só informe, você tem o risco de sofrer uma queda. Você também precisa informar, caso você sofra queda, o que será feito e, principalmente, o que nós vamos fazer para reduzir o risco de queda durante o experimento. Iluminação, calçado adequado, estrutura física adequada, com atrito, com lixa no chão, eventualmente. Tudo que você pode fazer para diminuir esse risco, a chance de manifestação desse risco, é importante ser manifestada no TCLE. Então, basicamente, aqui a gente segue também dando alguns exemplos com pesquisas que envolvem questionário, por exemplo, a realização em local privado, sem interferência externa. Se o participante solicitar interrupção, isso será respeitado. E encaminhamento para serviço de atendimento psicológico, caso isso se agrave, esse desconforto ou esse mal-estar. Já quando envolve a observação, é garantia de interrupção de gravação, por exemplo, esclarecimento que ele pode solicitar que o examinador deixe o recinto, em algum caso de constrangimento, e também esclarecer os motivos da observação de determinados comportamentos, às vezes também reduz a manifestação desses riscos. Já com experimento físico-motor, um profissional capacitado deve estar presente para prescrever o exercício, a atividade que está sendo realizada, mas também a gente tem que garantir, como eu falei, o ambiente. Caso isso se manifeste, caso ocorra um incidente, deve existir alguém presente capacitado para oferecer os socorros de urgência.
Então, como somos profissionais da saúde, sempre é necessário que tenha alguém que seja profissional da saúde nesse tipo de pesquisa presente. É relativamente fácil essa mitigação. E também, no caso de experimentos físicos motores, a aplicação do parquet. Esse não é um ponto que é previsto pela Comitê de Ética, pela CONEP, mas nós, enquanto colegiado, tomamos essa decisão e eu vou discorrer um pouco mais adiante para a gente explicar o porquê nos resguardamos assim. E já no final, para evitar o risco de vazamento ou para mitigar esse risco, é importante garantir que os dados serão armazenados em HD físico e deletado de servidores externos. A gente no Brasil ainda não tem uma regulamentação muito forte em relação à proteção de dados digitais. Mas, por exemplo, protocolos no Reino Unido sequer permitem que se identifique a pessoa num dado digital. Não pode existir um arquivo que existe o participante Francisco com as informações dele. Deve ser codificado no meio digital e fisicamente a decodificação ocorre, porque nunca se sabe qual que é o risco de vazamento, de invasão do computador, e apesar da sua vontade de garantir esse anonimato, após um vazamento, essa pessoa perde o direito de ter essa anonimidade. Então, esses são alguns procedimentos que a gente recomenda que sejam incluídos no TCLE. Já como benefícios, aí fica um pouco mais fácil, costuma gerar menos pendências, mas é importante que mencione também que toda pesquisa tem benefício. Afinal, se a pesquisa não tem benefício, ela não tem motivo para ser feita. Então, deve-se imaginar que exista um benefício ou se hipotetizar um benefício, uma aplicação para essa pesquisa no futuro. E o que é mais importante, que às vezes gera pendência, é não considerar o benefício indireto à pessoa. Quando a gente pensa em experimento, quando tem intervenção direta com a pessoa, automaticamente os pesquisadores e as pesquisadoras vão colocar, você terá informações sobre o seu corpo, sobre o seu desempenho, sobre a sua saúde. Mas também há o benefício indireto da contribuição daquele conhecimento que está sendo produzido para gerar novas técnicas, novos entendimentos. Esse é o benefício que toda pesquisa vai ter. Senão a gente não faz pesquisa, basicamente. Então, benefício indireto é o mais fácil de se mencionar. Os diretos são muito específicos. Vale a pena considerar como indireto sempre que você está avançando o conhecimento. Considerando essas limitações e essas necessidades de se mencionar riscos e benefícios, a gente pensa que já é complexo. Mas existe mais complexidade que as resoluções colocam para o TCLE e TALI, que envolvem anonimato, que envolvem garantias de direito de ressarcimento, enfim, de despesas, indenizações. Então, a gente precisa também prever essas outras informações. No TCLE, elas precisam constar direcionadas para a pessoa que está participando. Então, no caso, quando a gente está trabalhando com pessoas maiores de idade, a gente vai oferecer um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu, como maior de idade, como capaz, eu posso consentir em participar. Eventualmente, uma pessoa maior de idade não tem a capacidade de consentimento, com populações especiais. Essa pessoa não pode assinar um TCLE. Essa pessoa vai assinar um termo de assentimento livre e esclarecido, que é basicamente você informar essa pessoa e ela vai assentir, mas legalmente ela não tem o poder de consentir. Isso se aplica também a menores de idade. Por mais que o menor de idade tenha 17 anos e 360 dias, legalmente ele não consente em participar. Quem consente é o responsável legal. No caso em que a gente está lidando com pessoas que são incapazes legalmente de consentir, se aplica o TALI para essa pessoa que está participando diretamente e se envia um outro TCLE, um termo de consentimento, para o responsável ou a responsável legal. Então, tem que ser elaborado 2 documentos quando estamos lidando com pessoa incapaz de consentir, tá? Lembrando que o documento que está direcionado ao ou à participante é tratado na forma de diálogo, você está sendo convidado em segunda pessoa, e o termo de consentimento para o responsável legal é seu filho, a pessoa pela qual você é responsável legal está sendo convidada. Tem que se alterar a forma que se escreve o termo, porque o termo deve ser redigido na forma de convite. Então, tem que ter uma linguagem acessível. Vamos imaginar, então, que o nosso perfil demográfico de pesquisa. Se eu estou fazendo uma pesquisa que envolve investigar algum fator específico em docentes, eu posso utilizar o linguajar que eu utilizo com os meus colegas docentes. Mas se eu estou abordando uma criança de 7 anos, se eu utilizar esse linguajar, vai ser complicado. A pessoa não vai conseguir decidir se ela assente ou não com a participação dela. E a mesma coisa se aplica a uma população em geral. A partir do momento que você não especifica grau de instrução ou nível de formação, você parte do pressuposto que você vai abranger uma população que pode, inclusive, não ser alfabetizada. Então, parte do pressuposto que é necessário falar em uma linguagem acessível, escrever um texto
que qualquer pessoa conseguiria compreender. Muitas vezes a gente falha nisso, e eu me coloco como uma das pessoas que falha, meus protocolos eventualmente voltam, porque enquanto pesquisadores e pesquisadoras, nós estamos habituados a utilizar a terminologia científica. Então, tem que se fazer o exercício de sair um pouco da terminologia científica e tentar ser o mais amplo possível na comunicação. Então, basicamente, alguns erros comuns em relação a esses documentos. Procedimentos de maneira excessivamente técnica, citando partes do corpo com referenciais anatômicos, por exemplo. TCLE utilizando gênero em discordância com a população investigada. Isso acontece muito quando a gente pega modelo do colega que deu certo e a pessoa que tinha o modelo aprovado trabalhava com idosas, e eu vou trabalhar com idosos. Então, como é uma carta convite, você tem que adequar o gênero à pessoa que está sendo convidada. E está ali destinado a crianças usando uma linguagem além da compreensível para a faixa etária. Além desses pontos, como eu falei, existe previsto em resolução os seguintes elementos obrigatórios: justificativa da pesquisa, objetivo de pesquisa. Eu não vou listar, eu não vou ler essa lista inteira, mas é uma maneira da gente ilustrar o tanto de coisa que é necessária conter no termo de consentimento e no termo de assentimento. E aí que eu entro com a questão de que a burocracia muitas vezes nos pune enquanto comitê de ética, porque a gente vê que não há um risco muito grande ético da pesquisa, mas nós somos obrigados por lei a checar se todos esses itens estão presentes no termo. A grande maioria pensa nos riscos, nos benefícios, mas alguns pontos frequentemente aparecem como pendência, que são, num passado recente, duração e local de cada procedimento. Muitas vezes se esquece de falar, você participará de uma coleta, aonde a coleta será feita e por quanto tempo você estima que será cada sessão, quanto tempo a pessoa terá que separar do dia para participar dessa sessão. Esse é um ponto que ainda aparece com bastante pendência. Garantia de sigilo e privacidade muitas vezes passa ao largo. Os benefícios muitas vezes passam ao largo. Se preocupa tanto em falar dos riscos que se esquece de informar os benefícios. As providências que eu já mencionei, eu acho que essa apresentação já ajuda a sanar um pouco isso. E esse ponto de garantia de ressarcimento de despesas também passa, e no caso passava muito ao largo dos TCLEs e TALES apresentados. E foi com base nisso que nós, enquanto colegiado, tomamos a iniciativa de incentivar, não obrigar, que fique claro, a gente não pode por lei obrigar, a utilização de um modelo que nós criamos. Esse modelo é exclusivo do Comitê de Ética da EFERP. A gente fez já com o cabeçalho, com o rodapé, na verdade, com algumas informações que são necessárias, que precisam conter, como o horário de funcionamento do CEP. Portanto, quem está assistindo online, quem está aqui, que não é da Educação Física da EFERP, se quiser utilizar esse modelo, fique à vontade, mas lembre de mudar os horários de atendimento do CEP, os telefones de contato, porque isso é necessário por lei conter o certo. Mas a parte que vocês veem em vermelho aqui, e não é pretensão minha que vocês consigam enxergar esse tamanho de letra nem online, nem aqui no auditório, essa parte que vem em vermelho é a parte que você deve modificar. E está escrito com clareza. Na primeira linha aqui, para quem não consegue ler, o senhor está convidado a participar de uma pesquisa, aí em vermelho, informar a natureza da pesquisa, se é de TCC, iniciação científica, mestrado, doutorado, intitulada, inserir o título da pesquisa. Basicamente, então, o que a gente recomenda no nosso CEP é que use esse modelo, adaptando o que está em vermelho à realidade do seu projeto. Todo o resto a gente consegue tornar universal. Lá embaixo a gente tem garantia de ressarcimento, de indenização, garantia de anonimato, a gente tem tudo que é obrigatório e que não é muito específico a cada protocolo. O que é específico deve ser preenchido com propriedade, tempo de duração de coleta, número de dias que serão necessários, isso tudo é customizado a partir do protocolo específico. Mas a nossa experiência não quantitativa, por enquanto é um relato subjetivo, é de que esse modelo ajudou bastante na tramitação. A partir da implementação desse modelo, os protocolos começaram a gerar menos pendências do que geravam antigamente, porque já garante uma série de itens que a gente tira da lista. Esse QR Code aqui, ele encaminha para o site do CEP, da EFERP. Tem sim bastante documento lá, tem bastante link para clicar, mas os modelos estão com os nomes, TCLE modelo, TALE modelo, TCLE para responsáveis legais modelo. Tudo isso vocês têm um documento editável no formato de Word para vocês, basicamente, adequarem aos seus protocolos, tá? É no site da EFERP, no site do CEP, dentro do site da EFERP.
é que às vezes é difícil de achar, porque no site da EFERP tem que ir em comissão de pesquisa, e aí sim, lá está como comissão de ética em pesquisa, a gente precisa revisar isso, inclusive. Bom, movendo adiante em relação aos termos, o TCLE e o TALE, vamos falar sobre um ponto que ainda, até agora, tem sido uma questão para a gente, e a gente passou a se debruçar também sobre isso, que é a coparticipação em protocolo de pesquisa. A grande maioria das pesquisas ela não é realizada 100% em um lugar só, em apenas um lugar, ou, no nosso caso aqui, na instituição sede, dentro da EFERP. Isso é interessantíssimo. É importante que as pesquisas cheguem a campo, sejam feitas no local em que elas devem representar mesmo, em que elas devem investigar, mas a realização de pesquisa fora do ambiente específico, e principalmente quando essa pesquisa externa à EFERP é institucionalizada, é dentro de uma instituição, de uma academia, de um clube, é necessário que se tenha a previsão de uma coparticipação. Então, o local que vai receber o pesquisador ou a pesquisadora e que, por exemplo, é sede dos atletas investigados, sede do grupo social investigado, ele precisa consentir com a participação na pesquisa. Não é um ator da pesquisa, não é uma pessoa que está atuando sobre a pesquisa, mas é uma instituição que, se ocorrer algum problema lá, de caráter ético, obviamente, vai ter que ser corresponsável por essa investigação. Então, a resolução 580 de 2018, e a essa altura vocês já ouviram mais números de resoluções do que vocês gostariam, ela define o que é instituição coparticipante de pesquisa. Basicamente, uma organização pública ou privada legitimamente constituída e habilitada, na qual algumas das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve, sem necessariamente ter a indicação de um pesquisador responsável. Tá? Basicamente um termo em juridiquês que eu acabei de definir como uma coparticipante. Toda participante, toda a pesquisa que vai ter alguma intervenção ou alguma coleta ou algum envolvimento de uma coparticipante precisa da apresentação de um termo de anuência. E isso é algo que a gente relevou por algum tempo, ou que não soube interpretar a legislação, mas que mais recentemente a gente está sistematizando dentro do CEP também, para garantir essa corresponsabilidade e para garantir que tudo está transparente dentro dos protocolos. Basicamente, um termo de anuência é um documento assinado, registrado pela pessoa responsável pela instituição coparticipante, afirmando: estou de acordo, sei do que se trata a pesquisa, sei dos riscos e está tudo certo. Porque muitas vezes a pessoa responsável pela instituição nem está ciente do que está acontecendo lá, se está tendo um projeto de pesquisa ou não. A gente precisa formalizar isso. Então, basicamente, o termo de anuência deve conter o título do projeto de pesquisa, o nome completo dos pesquisadores responsáveis, o objetivo e os métodos propostos têm que estar declarados nesse termo, o nome e instituição da coparticipante, o nome da instituição coparticipante e do responsável por ela com a sua assinatura. Mais um documento que precisa ser elaborado e um documento que frequentemente gera pendências também, ainda mais agora que a gente começou a dar uma atenção maior. E com base nisso, a gente também estabeleceu, aqui por iniciativa do colegiado também, uma carta de anuência de participação, tá? Então, a gente vê aqui que tem uma carta, nesse caso, tudo que está em azul, mais claro, tem que ser editado, porque diz respeito às pesquisas específicas, e nessa carta específica, a coparticipação, ela é diferente quando a gente está tratando do SUS. Então, existe uma caixa abaixo dessa linha grifada que ela diz respeito a, se a pesquisa é feita no SUS, você vai ter que escolher qual dos dois itens que tem disponíveis lá, um ou dois, vão se concretizar com a pesquisa. Se os procedimentos vão interferir com a rotina de serviço de assistência à saúde no SUS, tem que se manter o item 2. Se é uma pesquisa que vai observar, mas não vai interferir com os procedimentos do SUS, mantém-se o item 1 e apaga-se o item 2, para que fique claro que no SUS tem uma resolução específica com as pesquisas de intervenção. Se ela interfere, é uma coisa que você deve declarar. Se ela não interfere, é uma outra coisa. Mas, Léo, eu não vou intervir no SUS, e esse modelo é universal. Apaga essa caixa. Lá no final, na caixa amarela, está escrito apagar o que não for necessário. E aqui grifado também, neste caso, deletar a caixa abaixo. Se não é realizada no SUS, desconsidere essa caixa, ela não vai mais fazer parte desse termo de anuência. Existem pontos grifados aqui, ou ressaltados, né, em amarelo, que definem qual resolução você vai ter que aderir para essa carta de anuência. É necessário que, se a sua pesquisa for de viés biológico, físico-motor, você respeite a resolução 466 de 2012 e, portanto, apague a
510 de 2016. E se a sua pesquisa é com ciências humanas ou sociais, apague a 466 de 2012, porque esse termo tem que dizer respeito à resolução específica da sua área de pesquisa. Então, tem que selecionar aqui, por isso que tem um ou grifado e a instrução para escolher qual dessas áreas vai ser contemplada. Após o preenchimento, também apagar essa caixa, porque essa caixa é de instruções também. Então, basicamente, se ler o documento inteiro, ele é autoexplicativo, mas é sempre bom a gente enfatizar, porque pode ser que apareça o documento com essas caixas e a gente gere uma pendência documental sem querer também. O mesmo documento está disponível no mesmo site do CEP da IFERP, que também está disponível por esse QR Code. Basta consultar lá, já está em modelo de Word editável para vocês. Um ponto que também é um pouco delicado, que andou tendo uma questão no nosso CEP e que a gente voltou a se debruçar sobre isso, é a abertura de biorepositórios. Eu mencionei para vocês no início da palestra que tem biobanco e biorepositório. São coisas diferentes e que, na nossa experiência aqui como CEP, eu não me lembro, pelo menos na minha gestão e no meu período de atuação no CEP, eu não me lembro da abertura de biobanco aqui no CEP. Mas biorepositório é frequente abrir. Mas primeiro vamos definir o que é, tá? Mais uma resolução para a gente discutir, a 441 de 2011, ela define como biobanco uma coleção organizada de material biológico humano e informações associadas, coletado e armazenado para fins de pesquisa, conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e gerenciamento institucional sem fins comerciais. O que a gente entende como material biológico humano? Tudo que é removido do corpo humano. Pode ser sangue, pode ser saliva. Saliva entra em biorepositório, em biobanco também. Toda amostra de tecido ou de material biológico de qualquer sorte que for humana, ela vai entrar nesse material biológico. E o biorepositório, qual que é a diferença? É a coleção de material biológico humano coletado e armazenado ao longo da execução tem duas execuções aqui, perdão. Ao longo da execução de um projeto de pesquisa específico destacado, conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob a responsabilidade institucional e sob gerenciamento do pesquisador sem fins comerciais. Reparem que a diferença é o projeto de pesquisa específico para o biorepositório, e a gente tem um asterisco aí que eu já vou abordar, e a responsabilidade de gerenciamento do biorepositório, ela é do pesquisador. O biobanco é maior. O biobanco ele é gerenciado pela unidade, pela instituição, tá? Basicamente, quem é responsável e o quanto dura isso diferencia um do outro. Eu vou trazer um exemplo básico para a gente conseguir ter uma noção prática da diferença de um para o outro. Toda pesquisa que extrai algum tecido humano, e aqui na IFERP é muito comum que esse tecido seja sangue, fez extração de sangue, seja por venicultura ou por orelha, tirou uma gota de sangue da orelha. Se esse sangue não for analisado imediatamente e descartado, ele vai ser congelado para ser analisado amanhã. É necessário criar um biorepositório, porque você está armazenando material biológico humano. É burocrático, é um a mais que por muito tempo não foi considerado em muitos protocolos de pesquisa, apesar de ser regulamentado em 2011, é necessário formalizar um biorepositório para guardar qualquer tecido humano num freezer que seja. Então, saliva também, qualquer extração de material biológico que não seja analisada e descartada imediatamente, ela precisa ser concomitante à apresentação de um biorepositório. O biobanco, por outro lado, ele não precisa ter uma finalidade especificada. O biorepositório ele vai ser para mim a pesquisa que vai começar nesse ano, vai terminar ano que vem, e vai ser essa finalidade. O biobanco ele pode ser sem fins de pesquisa previstos agora. A gente tem um banco, a gente vai ter armazenamento de material biológico e vai manter esse banco para que, se no futuro surgir uma hipótese, a gente pode solicitar a utilização desse material e rodar algum experimento a partir do material armazenado. Então, o biobanco ele é mais amplo, por isso que ele é gerenciado pela instituição e não pelo pesquisador, e ele também não tem um término tão breve. Por mais que o biorepositório possa durar 10 anos, o biobanco ele é a longo prazo, ele mantém esse armazenamento a longo prazo. E é por isso que no CEP da IFERP não é comum se solicitar a abertura de biobanco. Normalmente o projeto de pesquisa prevê resposta da lactato sanguíneo ao exercício tal. Sabe-se a hipótese, testa-se a hipótese, existe o asterisco, porque na resolução ela permite que se faça novas pesquisas com essa amostra, contanto que isso já estivesse previsto desde o começo. E eu vou falar sobre isso
no próximo slide, tá? Então, falando especificamente de biorepositórios, toda pesquisa, então, que declara armazenamento. Muitas vezes as pessoas não pretendem armazenar e não pretendem analisar muito posteriormente, mas elas esquecem de avisar que a análise será feita na hora. Então, vai ser removido o sangue e não afirmam que a análise vai ser feita ao vivo. Então, se não explicitou que a análise vai ser feita no momento, é necessário apresentar a documentação de abertura de biorepositório. Se especificar que a análise vai ser feita ao vivo, na hora, não é necessário. O prazo de armazenamento deve estar de acordo com o cronograma das pesquisas correspondentes e tem limite superior de 10 anos. Existe ainda na resolução uma previsão de que, chegados esses 10 anos, se há necessidade de prorrogar esse prazo, é possível, tá? Mas dificilmente um biorepositório vai durar mais do que 10 anos, especialmente na nossa área. Até porque a tecnologia muitas vezes não consegue preservar por mais de 10 anos, a não ser que sejam os freezers muito específicos. Ao término da realização de pesquisa, como eu disse, o que acontece com o material biológico? Ele pode ser armazenado, permanecer armazenado, se em conformidade com as normas pertinentes do CNS, do Conselho Nacional de Saúde. Mas ele pode ser transferido formalmente para outro biorepositório que vai ser criado ou para um biobanco, mediante a aprovação nossa, do CEP, e das instituições envolvidas, de quem gerencia o biobanco, de quem gerencia o biorepositório. Ou, por fim, pode ser descartado seguindo normas vigentes de órgãos técnicos competentes. Não compete ao CEP fiscalizar isso ou determinar isso, mas os órgãos técnicos dizem que não se joga a amostra biológica na pia, né? Não, o descarte tem que ter um procedimento correto, e os laboratórios normalmente têm pessoas especializadas que sabem como fazer o descarte de material biológico. Então, esse descarte, o que é importante é que se respeite a confidencialidade e a autonomia do participante de pesquisa. Como que isso pode ser violado? Descartar um tubinho Eppendorf com o nome de uma pessoa, você vai colocar um material biológico da pessoa identificado num ponto de descarte. Isso é um problema ético considerável. Lembrando que aqui a gente está tratando muito de amostra de sangue para dosar-lactato, mas essa lei, essa resolução prevê material genético, embrião, prevê coisa muito mais delicada do que a gente está pensando de imediato na nossa área. Novas pesquisas que pretendem utilizar o material armazenado no biorepositório têm que ter um TCLE específico. Digamos, coletei resposta do lactato, coletei sangue em resposta ao exercício. Ele está armazenado no meu biorepositório e surgiu uma nova hipótese dentro do meu experimento ou de uma pesquisa paralela do meu grupo. Eu posso utilizar aquela mesma amostra de sangue, contanto que você faça um TCLE e vá de volta ao participante perguntando: você consente que a minha nova pergunta seja respondida a partir da sua amostra de material biológico? Porque no TCLE original, se você não incluiu a previsão de poder fazer outras pesquisas, o participante da pesquisa consentiu em uma análise. Você não pode fazer uma outra análise sem o consentimento novo a partir desse TCLE. O que pode prever essa dispensa de um novo TCLE é uma autorização prévia. No primeiro TCLE você fala, ó, vamos coletar o seu sangue, a princípio vai ser feita essa análise, porém outras podem ser conduzidas também, se você consente com isso. Se a pessoa consentir, ok, tá? Então, fazendo um primeiro TCLE, já prevendo a possibilidade de novas análises, você também se livra da necessidade de ter que recontatar um participante de pesquisa a cada nova análise proposta. Como que é o processo de criação de um repositório? Novamente, precisamos de mais documentos. Então, no caso de biorepositório, precisa elaborar 3 documentos, porque um biorepositório precisa, primeiro, ser encaminhado, você enquanto pesquisador, você enquanto pesquisadora, precisa informar o CEP, estou criando um biorepositório. E acho que é importante enfatizar que o biorepositório não é uma estrutura física, ele é um armazenamento. Você pode, no mesmo freezer, ter alguns biorepositórios, que é o comum, na verdade. Mas é chamado de biorepositório aquele conjunto de amostras, tá? Então, você vai avisar para o CEP, ó, estou abrindo um novo biorepositório, você vai encaminhar isso, e esse encaminhamento precisa ser assinado por você, pesquisador ou pesquisadora responsável, e pela pessoa responsável pela instituição. Aqui, no nosso caso, a direção vai assinar dizendo, ó, sei que naquele freezer existe um biorepositório que está sendo gerenciado pelo professor Leonardo. Além disso, tem uma declaração de formação de biorepositório que é assinada só pela pessoa responsável pela pesquisa. E, por fim, por se tratar de um biorepositório, de um acúmulo de material humano, que é um tema sensível, tem que ter um regulamento.
esse regulamento precisa ter alguns itens que a CONEP especifica, o Conselho Nacional de Saúde especifica. E esse documento também vai ser assinado pelo pesquisador ou pela pesquisadora responsável. Claro que, complementarmente a isso, no TCLE apresentado para essa pesquisa, que vai utilizar o biorepositório, precisa ter prevendo, a utilização do material biológico a que a pesquisa se refere, tá? Se for já antecipar a possibilidade de diversificar esse material biológico, também incluindo no futuro outras pesquisas farão. Como que a gente faz no CEP também? Também propusemos esses 3 modelos de documento para facilitar o preenchimento por parte da equipe de pesquisa. Nesse caso aqui, eu só estou com um regulamento projetado. São 3 documentos, não tem espaço de slide suficiente, eu não vou ficar passando um slide por documento. Mas consta no site da EFERP, recentemente aprovado, a gente acabou de aprovar isso, não tão recentemente, mas uns 2, 3 meses atrás a gente aprovou esse modelo, já recebemos a abertura de biorepositório utilizando esse modelo e já foi aprovado sem pendências por respeitar, por aderir a mudar só o que está em amarelo. Está grifado em amarelo, por exemplo, o título da pesquisa, o tipo de material biológico. É um modelo, novamente. Tudo que eu estou apresentando de documento, a gente sugere a utilização. Se você quiser, e se você tiver um modelo que já é eficaz, já é seguro, por nós não podemos exigir que vocês utilizem. Porém, facilita a vida de quem não tem um original e, forçando um pouco, incentivando um pouco a utilização, facilita a nossa vida, porque a gente bate o olho e sabe, ó, aqui eu só tenho que olhar nas partes específicas, porque as demais, como é o nosso modelo, já estão contempladas. De qualquer forma, todos têm liberdade. Especificamente no caso do TCLE, um outro ponto que vale a pena seguir o nosso modelo é o comprimento, o tamanho do TCLE. Pode-se considerar, se aparecer um TCLE de 10 páginas, pode-se considerar que isso é excessivo, lembrando da acessibilidade do termo, a diversidade das pessoas que participam de pesquisa, dificilmente alguém vai parar para ler 10 páginas durante um processo de consentimento. Então, a gente, enquanto comitê, pode apontar que a extensão está desnecessária, está prolixo, não por uma questão de linguística, mas por uma questão de ética mesmo. E, por fim, o último tópico que a gente considera que gera pendências, e esse é muito específico da educação física e do esporte, e mais ainda do nosso CEP, é a aplicação do questionário Parquet, que é de prontidão para atividade física. Por quê? Existe uma lei estadual, a 16.724, e eu descobri que quando você atua com o comitê de ética, você passa a ter uma parte de um curso de direito junto, né? Você tem que ler muita resolução, muita lei. Mas essa lei, ela prevê que todo mundo que está matriculado em um estabelecimento que visa a prática de exercício físico, que tem entre 15 e 69 anos, deve responder ao Parquet, que é esse questionário de prontidão. Caso a resposta seja positiva para uma das 7 perguntas que eu coloco ali abaixo, é necessário assinar um termo de responsabilidade para a prática de atividade física. Basicamente, o Parquet ele vai diagnosticar, vai inferir o quanto que se corre risco ao praticar atividade física. E se assinalar algum positivo, a pessoa vai ter que assinalar um termo dizendo, ó, eu sei que eu tenho um risco aumentado de um evento cardiovascular, de algum problema, alguma intercorrência em relação ao exercício, mas eu assumo a responsabilidade, tá? Por que eu digo que é uma particularidade do nosso CEP? Porque as pesquisas não são estabelecimentos que visam a prática de exercício físico. Não, isso é feito para academia, para clube, mas é uma medida que visa garantir segurança, garantir informação para participante, e garantir também um respaldo legal mesmo para quem está prescrevendo o exercício. Nós, enquanto CEP, e aí não está em resolução, mas a gente exige que apresente o Parquet, porque nós estamos inseridos no estado de São Paulo, que tem uma lei, e não faz sentido para a gente que essa lei exista para âmbitos da prática de exercício físico e a origem dela seja para prevenir acidentes ou responsabilidades, e a gente esteja verificando isso e não seja cumprindo. Então, nesse caso, basta... É um questionário que se acha modelo muito fácil na internet, nós nem temos o nosso próprio, porque já tem muito PDF por aí, tem muito PDF por aí mostrando como seguir nesse caminho. Mas a gente exige, nesse caso, todo experimento que envolva movimento, tá, gente? Pesquisa é que a pessoa não vai praticar atividade física, que ela vai ser questionada, que ela vai responder um questionário online. Esse tipo de pesquisa não envolve a nossa intervenção e não é necessário o Parquet. Mas se envolve a prescrição de exercício, nem que seja só para avaliar. Se você quiser analisar uma pessoa descendo uma escada, você precisa do Parquet no nosso comitê. Ok? Por fim, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui e também no YouTube. Me colocar à disposição. Esse não é meu e-mail pessoal, esse é o e-mail da
secretaria do CEP, mas a Gesiane faz essa triagem, ela encaminha para mim quando é necessário, ela também responde muita coisa que é basicamente com resolução, né, que não demanda muita necessidade de discussão no colegiado, e eventualmente ela traz para o colegiado. O telefone da Secretaria do CEP é esse que está à disposição de vocês também, e novamente eu agradeço, espero que a gente esteja fazendo um bom trabalho no CEP, porque pelo menos o nosso intuito nessa gestão é manter um processo rigoroso de apreciação ética, mas não moroso, não prejudicar o pesquisador e nem o participante. A gente está tentando fazer o meio campo entre as duas partes, tá? Obrigado. Quem está online agora, a gente vai cortar a conexão, porque as perguntas que eventualmente podem vir do auditório, elas não vão ficar audíveis por causa de uma limitação técnica. Mas a gente coloca à disposição também por e-mail e fica à disposição também em consulta pessoal.